Tudo bem? Vamos bater um papo aqui nesta linha ferroviária que eu vou fazer aqui uma caminhada e com vocês vamos atualizar aí a situação do que está acontecendo em Israel e o provável envolvimento de brasileiros em duas situações que requer muita cautela. Vamos aqui nessa caminhada, eu gosto muito dessa linha aqui histórica, da época do grande imperador, um dos melhores da época, Dom Pedro II. Foi ele o grande arquiteto desta obra que ajuda muito aqui na Baixada. Pessoal, vamos direto para algumas notícias. Alguém me perguntou se eu estou em Israel. Por incrível que pareça, fazem 3 meses que eu saí de lá. Estou aqui no Brasil resolvendo algumas paradas. Meus amigos, algumas pessoas reclamavam que Israel fez um muro. E para muitas pessoas isso era uma afronta, não é? Os palestinos separados por muros. Agora, pessoal, o que temos e que veio à tona e ao conhecimento de muita gente é que o Egito fechou a porta para os árabes muçulmanos que moram ali na faixa de Gaza. Estes muçulmanos que vivem ali às portas de Israel não estão autorizados a fazer a travessia para o Egito. Eu já passei por aquela região. É um muito longo deserto que vai basicamente até o Cairo e liga a Palestina. É muita terra sem nada. Mesmo assim, o Egito fechou aquela parte, porque o Egito, sim, tem uma muralha intransponível dividindo a terra do Egito da terra onde vive estes árabes que o mundo apelidou de palestinos. Como não existe mais filisteus, né? Então eles não são filisteus, eles são árabes que viveram e vivem ali naquela região, tá certo, pessoal? São muçulmanos também, assim como os egípcios não são egípcios. Eu sempre falei isso lá no meio deles mesmo. Eles são árabes. Aquele povo que vive no Egito não são egípcios, são árabes. Quando os egípcios sumiram, eles assumiram aquelas terras. Tomaram aí, né, na época dos otomãs, por essas datas aí, né, eles tomaram posse completa de muitos lugares, incluindo aí essas regiões. Eu não sei a data que os muçulmanos assumiram o lugar dos egípcios, também não sei a data que os muçulmanos assumiram aquela região que antes pertencia aos filisteus, um grupo de gregos que ficaram naquela época e que tiveram vários embates com Israel. Inclusive o grande rei de Israel, Davi, né, ele lutou contra o Golias, que era um filisteu. Dito isso, quero lembrar para vocês que o muro do Egito, ele é intransponível e fecharam as portas para que os palestinos não se refugiem nas terras pertencentes ao Egito. Isto a imprensa não fala, entendeu? O que Israel tem hoje não chega nem a 50% do que é os muros que fecham a região ali de Gaza com o Egito. A muralha que Israel tem, que não é uma muralha, é uma cerca de arame com um cabo que, quando rompido aquele cabo, ele faz um barulho, ele avisa, né, ele dispara um sensor que a central de monitoramento recebe e passa para a força de segurança que vão até a região onde foi rompido aquele cabo.
O que estão dizendo a imprensa, tanto a imprensa quanto os oficiais, é que um hacker entrou no sistema e atrasou por 24 horas a transmissão das câmeras. Ou seja, como nós estávamos num Shabat, em um dia festivo, todo mundo sossegado em casa, porque no sábado o povo de Israel não trabalham, não fazem nada, então estava todo mundo relaxado. Eles aproveitaram aquele dia para colocarem as imagens que foram geradas na sexta-feira, um dia antes do Shabat. E aí, o que o pessoal da segurança estavam assistindo ali eram imagens de um dia antes, que nada estava acontecendo. Enquanto isso, eles se aproveitavam, os muçulmanos da faixa de Gaza se aproveitaram para invadir o território israelita. Pessoal, muita gente diz que não, é um grupinho ali que faz isso. Eu conheço, existe muita gente boa, trabalhei com muitos árabes, vivi com eles, morei com eles em Israel. Mas eles têm um ódio genuíno do povo de Israel. Eles têm um ódio genuíno dos cristãos. Porque os cristãos, no começo do século XIV, XV, eles invadiram a região que hoje compreende Israel e a Palestina e fizeram algo muito ruim. Foram quase 30 milhões entre árabes e israelitas que foram ceifados. 30 milhões dessas pessoas perderam as vidas naquela época, durante toda a estadia dos cruzados naquela região. A partir dali nasce uma revolta muito grande no coração de cada ser humano que vive naquela região. Para eles, o cristianismo é espada. E da parte dos árabes, eles não gostam de cristãos, não gostam de judeus, eles não gostam de ninguém que não é muçulmano. Você entendeu? Isso são todos. Houve um episódio de um guri que foi pego, colocado lá. Os outros gurizinhos estavam hostilizando este. Por quê? Porque eles já são ensinados desde a barriga da mãe a odiar. É uma infâmia, é uma infelicidade isso. Entendeu, pessoal? Não digo que todos tenham a mesma tendência de ódio, mas vamos dizer que isso é matéria de escola. Para terminar o vídeo, contando já com a sua inscrição, com seu compartilhamento, e se quiser nos ajudar também, vou deixar na descrição os nossos dados. Os brasileiros, infelizmente, não passaram desapercebidos deste conflito, não ajudando, mas sim envergonhando a nossa linda pátria. Fiquei sabendo que em Israel já é notório as palavras de um brasileiro envolvido aí na política em Brasília, com relação àquela jovem, que a primeira vez que eu vi aquela imagem eu não suportei as lágrimas e a revolta. Algo terrível de se ver, não é? A garota completamente desfigurada, eu não posso falar aqui, né, por vários homens. Ela claramente estava ferida na parte íntima e também nos braços. E um desses brasileiros, como dizem lá fora, né, esses devem ter dito vários nomes, né, sentiu-se no direito de diminuir a imagem daquela vítima. E muito me admira, porque o movimento da esquerda dessa política aí não é em favor da mulher. É ou não é? E outra notícia também que está em Israel é a presença de alguns brasileiros, dos quais há uma recomendação para a Polícia Federal
e para as autoridades, eu não sei quais, porque eles não sabem, né, que no Brasil nós não temos mais autoridades, né? Aqui está tudo dominado, mas eles mandaram, estava lendo essa recomendação, para que aquilo que ainda exista aqui de autoridade tome as providências, porque houve uma notícia que teve brasileiros que foram levados à força para Gaza, mas na verdade a inteligência israelita descobriu que os marmanjos burlaram, que coisa fácil para o brasileiro, né? Coisa fácil andar na ilegalidade. Passaram lá para a faixa de Gaza e lá estavam no início do conflito. E aí há um aviso, porque ninguém sabe o que estavam fazendo estes brasileiros naquela região, no momento em que houve aí essa situação. E eles ficaram impedidos de sair da faixa de Gaza, porque Israel na verdade já está rejeitando brasileiros há muito tempo, né? Desde que eu estava lá, havia uma dificuldade muito grande para a passagem de brasileiros para Israel. Você que vai viajar para Israel, saiba disso. Você pode ser devolvido lá do aeroporto de maneira assim muito dura, tá certo? Com experiência eu já sei o que tá difícil. Estava difícil quando eu fui, antes da eleição. Agora, pessoal, acho que está quase impossível um brasileiro normal entrar em Israel. E ficar lá ainda mais difícil, porque Israel tem uma segurança incrível nessa parte de questão de imigrantes. Principalmente imigrantes latinos e em especial brasileiros. Portanto, esses camaradas estavam lá dentro da faixa de Gaza fazendo o quê? E aí as autoridades dizem que o Brasil pode estar correndo risco, porque ninguém sabe qual era a finalidade destes caras lá na faixa de Gaza. Isto é o que nós recebemos aí de notícia de Israel, e que é notícia em Israel no tocante ao Brasil. Às vezes pode ser que estavam lá por curiosidade, algum youtuber, ninguém sabe, né? Mas Israel, eles estão a risco para tudo, pessoal. Não é para tudo.